Um salve para você que acompanha aqui o canal do Nos Acréscimos, mais um episódio do NA Debate começando. Eu sou o Caio Schmidt, estou aqui substituindo o Cadu no dia de hoje para a gente falar tudo e mais um pouco sobre a Copa do Mundo, sobre essa semana de 16 avos de final que está começando, que está pegando fogo. E vou pedir para você, claro, se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para continuar apoiando o projeto. Faz uma diferença muito grande se você puder fazer isso. Dar um gás no nosso canal, ajuda demais a gente manter esse programa que vai estar acontecendo 2 vezes por semana aqui no canal DNA. Hoje, para a gente discutir os mais variados temas, né, da Copa do Mundo, eliminações, classificações históricas, artilharia, eu estou aqui com 3 craques da opinião que vão chegar aqui já, para a gente já poder abrir o programa com chave de ouro. Eu estou aqui com o Andrei e com o Rafael, para poder falar aqui com a gente, o Andrei e o Rafael Teres. Muito boa tarde, Andrei, muito boa tarde, Rafael. Essa fase de 16 avos está pegando fogo, né? A gente já teve jogos incríveis, inclusive o jogo do Brasil, o jogo da Alemanha, o jogo da Holanda. Queria saber de vocês, né? Como que foi, como que vocês viram, né, esses primeiros jogos. Começando por você, Andrei, muito boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde ao Rafael Teres, ao Israel, todo mundo que vai assistir essa live do Nos Acréscimos. Então, realmente, confrontos eletrizantes, né? Começando pela Alemanha e Paraguai, que eu acho que foi a maior surpresa desses 16 avos. A Alemanha, que na minha opinião, ela não vinha, não está com uma geração muito boa nas últimas Copas, caiu na fase de grupo 2 vezes seguidas, né? E a Alemanha que não conseguiu impor seu jogo contra o Paraguai, levou para os pênaltis, a disputa bem emocionante. O Paraguai fez história ganhando da Alemanha, né? A gente viu, quase ninguém esperava que o Paraguai ia chegar tão longe assim. Do lado da Holanda, a Holanda é uma seleção de muitos altos e baixos, principalmente nessa década, né? Em 2010 e 2014, eles ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Já em 2018, nem se classificaram. Em 2022, foram eliminados pela Argentina, campeã, num jogo que eles estavam perdendo e conseguiram reviver no jogo lá no finalzinho, com aquela jogada ensaiada, né, aquele gol do Eagles. E agora eles caíram cedo novamente para uma seleção boa de Marrocos. A gente viu o jogo contra o Brasil, que Marrocos foi muito bem. Marrocos terminou em 4º lugar na última Copa. Marrocos é até melhor ranqueado que a Holanda atualmente, né, no ranking das seleções da Copa, mas ninguém esperava, eu acho também, que a Holanda ia cair tão cedo assim. Eu até tinha colocado meu palpite de ganhar que a Holanda ia ser uma surpresa negativa. Acabou que eu acertei, mas nem tanto, porque não caiu para uma zebra, né? Marrocos é uma seleção muito qualificada e tem chance de ir longe nessa Copa. Exatamente. E você, Teres, como é que você viu esses primeiros jogos, né, dos 16 avos de final? Fico pouco feliz que a Alemanha tenha ido para casa. Eu acho que a Alemanha não desempenhou muito bem nessa Copa do Mundo. O que eu esperava da Alemanha seria um futebol um pouco melhor apresentado, mas segundo até os próprios jornais alemães desse ciclo apontaram que não ia ser uma grande desempenho da Alemanha nessa Copa do Mundo. Então, não surpreende tanto. A mim surpreende porque é estranho ver a Alemanha cair, de fato, nos 16 avos. É muito estranho. A gente vê a Holanda caindo nos 16 avos, mas pelo futebol apresentado pelas duas seleções, na verdade, não pela Holanda, mas sim pela Alemanha, dá para entender totalmente o que aconteceu. O Paraguai fez um jogo equilibradíssimo, se defendendo muito bem, tinha muito pouco espaço para a Alemanha atacar. O Paraguai consegue abrir o placar também, então isso muda muita coisa no jogo. O jogo, por mais que na prorrogação foi bem parado, acho que foi um jogo maneiro de assistir e com duas equipes tentando se estudar, principalmente o Paraguai, tentando neutralizar as principais peças da Alemanha, Kimmich, como o Musiala, e a Alemanha, às vezes, faltou até uma individualidade, alguém para pegar a bola, botar debaixo do braço e resolver. Contra a Holanda e o Marrocos, foi um jogo realmente muito pegado. O jogo, na minha opinião, foi uma carnificina, teve muita porrada, os dois se bateram muito, um jogo muito físico, e principalmente um jogo onde que as duas equipes não queriam se comprometer. Ninguém queria deixar nada fácil para o outro, ninguém ia atacar. Então foi um jogo também muito feio, até por isso, o gol do Gakpo, um gol emocionante também, pelo caso específico do Gakpo. Depois, o gol de empate do Marrocos e na cobrança de pênalti, algo sensacional que eu nunca tinha visto na minha vida. O Bono fazendo uma defesa de futsal no pênalti, pegando o pênalti da Holanda e se classificando. E Marrocos prova que está aí para ser uma grande seleção para as próximas Copas também, né? Exatamente, né? 2 grandes jogos e também para completar, né, o nosso trio de comentaristas, chamar ele, o Israel Rodrigues, nosso craque, também dá opinião, já chegou aí com a gente.
Para você, Israel, como que você viu esses primeiros jogos? A gente também não chegou a comentar do jogo da França, que passou o carro na Suécia, o México se classificando também com muita autoridade. Tivemos a Inglaterra hoje também sofrendo bastante. Então, como você viu também esses jogos, Israel? Boa tarde. Uma boa tarde, Caio. Uma boa tarde, Andrei. Realmente foram grandes partidas que a gente acompanhou hoje, né? Principalmente a Inglaterra tendo muita dificuldade contra a República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, que é muito organizada, fiquei muito satisfeito com essa equipe nessa Copa do Mundo, como sendo a primeira deles. A Inglaterra deixou a desejar, legal. Creio que o Harry Kane, novamente, na minha opinião, é o melhor jogador do mundo e ele mostrou isso hoje. Duas bolas, ele não estava bem no jogo, mas duas bolas ele decidiu e virou a partida. A França fez o dever de casa, a Suécia é uma equipe frágil, principalmente defensivamente. A gente viu isso na fase de grupos contra a Holanda, quando eles perderam por 5-1. E a França provavelmente tem o melhor elenco da Copa. São vários jogadores decisivos, vários jogadores que você pode contar em momentos decisivos, como o Mbappé, o Olise, o Dembélé, o próprio Doué, o Barcola, que vem do banco. Então a França realmente é uma das favoritas, talvez a favorita a ser campeã dessa Copa. Creio que a gente vai ter ainda mais jogos emocionantes, mas eu gostaria que tivesse mais jogos no México, no Estádio Azteca. Eu acho que é um templo do futebol importantíssimo. Na partida de ontem, entre México e Equador, na vitória por 2-0 dos mexicanos. Pequeno probleminha de conexão aí com o Azteca. Aí, o Israel tem um pequeno probleminha aí de conexão. Daqui a pouco a gente retoma com ele, mas passando, né? Os jogos incríveis que tivemos ontem no fase 16 avos. Já conseguimos restabelecer a conexão com o Israel? Estão ainda sofrendo um pouquinho ali com a internet. Só repassando alguns resultados que tivemos ontem e também na segunda-feira. Segunda-feira o Brasil se classificou daquela forma épica para cima do Japão, um gol no final do jogo com o Martinelli. Também o Paraguai passando pela Alemanha nos pênaltis, na utopia impossível, que muitos dizem, do Gustavo Alfaro, técnico poético, técnico da seleção do Paraguai. Também tivemos a Holanda caindo para Marrocos nos pênaltis, com um gol do Issa Diop para empatar o jogo aos 91, já nos acréscimos, empatando de cabeça. Ontem tivemos a Noruega carimbando a sua classificação para a oitava de final para enfrentar o Brasil contra a Costa do Marfim, vencendo por 2-1 com o gol do Haaland no finalzinho para fechar o caixão. A França vencendo por 3-0 a Suécia e o México vencendo o Equador com tranquilidade por 2-0. Bom, a gente vai falando desses resultados e um dos que mais surpreendeu, obviamente, que todas as 16 avos de final vinham sendo truncados até eles chegar na fase mata-mata. O jogador com mais gols em mata-mata apareceu, mais gols em mata-mata de Copas. Mbappé jogou ontem contra a seleção da Suécia, fez 2 gols, um no primeiro, um no segundo tempo, 2 gols muito parecidos, né? Que ele chega no lado esquerdo e bate. Eu queria saber dos nossos comentaristas, nossos craques da opinião, o que estão achando, né, dessa Copa, do craque francês, do Mbappé, que muitos achavam que ele já assumiria de vez a artilharia histórica das Copas, mas o Messi também começou muito bem, né? Os dois com 6 gols na competição, o Mbappé já marcando na fase 16 avos de final, já no mata-mata, o Messi ainda vai estrear nessa fase. Queria começar agora com o Israel, o que ele vem achando, né, do Mbappé, né, nessa Copa, que ele vem para colocar debaixo do braço de novo. O Mbappé realmente é um cara decisivo, provavelmente um dos maiores jogadores da história da França. E é engraçado que nessa partida, no primeiro tempo, ele perde uma chance clara, assim, claríssima. E normalmente um jogador, um atacante ali, ficaria com um psicológico ruim, começaria a jogar mal, pior ainda do que estava jogando. Ele não, foi lá, pegou a bola, fez um golaço. No segundo tempo fez outro golaço. Então é um jogador que caminha a passos largos para se tornar o maior artilheiro das Copas, até porque provavelmente ele tem mais 2 ou 3 Copas a serem disputados, o Messi caminhando para sua última, e o Mbappé, acredito que ele também está melhorando no quesito de liderança. Acho que muito é cobrado dele pensar um pouco mais na equipe, e eu acho que nessa Copa ele mudou um pouco essa mentalidade, às vezes está voltando para marcar também, na ajuda anêmica também está sendo importante.
ele pega a bola, ele assume responsabilidade, ele é o camisa 10 da seleção. Então, é um jogador muito perigoso. Por enquanto, é o protagonista da Copa, na minha opinião. É o grande cara, né, da seleção francesa, né, que tem muitos craques, mas o Mbappé se destaca muito. Ele só não fez gol contra a Noruega, né, o Andrei. Nesse jogo contra a Noruega, ele acabou dando uma assistência, mantendo ainda sua participação em gols. O que você está vendo dessa Copa do Mbappé, que pode ser que está sendo diferente, né, da última Copa, que ele engrenou mais nas fases finais, agora ele está já desde o início, né, nessa pegada. Exatamente, Caio. O Mbappé é um craque geracional, né? E ele provavelmente ainda tem mais 2 Copas, e se o físico e ele quiser, né, ele consegue jogar até 3. A gente viu o caso do Messi, do Cristiano Ronaldo aí jogando com a idade mais avançada. E se ele continuar nesse ritmo, ele vai fazer papo de 25 gols, 30 gols e ser, de longe, assim, o maior artilheiro da história das Copas. Eu já acho que ele vai ser o artilheiro dessa Copa. Realmente, o Messi, eu acho que não surpreendeu, né, porque ele é o Messi, mas ele começou muito bem, assim, empatando na artilharia. Só que eu acho que o Mbappé vai ser o artilheiro até porque a França é favorita, né? Eu acho que a França é favorita para ganhar essa Copa. E o Mbappé é o principal jogador de longe, assim, apesar da França ter o elenco mais estrelado, o atual Bola de Ouro Dembélé, o Olise, que fez uma temporada espetacular pelo Bayern. O Mbappé é o cara dessa equipe, e se ele terminar como artilheiro de uma Copa, ele que numa temporada conturbada do Real Madrid conseguiu se destacar individualmente, né, ser o artilheiro do time, fazer gol pra caramba na Champions e na La Liga. Eu acho que se a França conseguir buscar esse título da Copa, eu não duvido nada que o Mbappé, que nem estava na briga assim no início nas discussões, consiga ganhar a bola de ouro. E ele realmente é um dos craques geracionais, principalmente em Copa do Mundo. Se a França tivesse ganhado aquela final em 2022 da Argentina, e como é uma das favoritas nesse ano, ele poderia já ter 3 Copas, se igualar ao Pelé, assim. E ele ainda tem, o que me assusta é que ele ainda tem muitas chances de ganhar. Ele pode ganhar essa, ele pode ganhar a próxima, pode ganhar a outra. Essa geração da França é muito estrelada, e ele, sendo o cara dessas Copas, ele me assusta e pode ser o principal e melhor jogador da história das Copas, assim. Ele é um cara realmente diferente, ele chama a responsabilidade pela seleção, e em Copas ele é absurdo. Realmente o Mbappé, que a cada ano, né, a cada temporada, ele vai crescendo mais para o mundo do esporte. Passou também o Ronaldo Fenômeno, né, na estatística de mais gols em mata-mata de Copa do Mundo. O Ronaldo tinha 8, ele agora tem 10, com os 2 gols para cima da Suécia. Rafael, o que você vê, né, além do que o pessoal vem trazendo, o que você também a gente pode esperar do Mbappé para o jogo de Libertadores que eles vão fazer contra o Paraguai, né? A grande surpresa da fase 16 avos de final, a utopia impossível, como já vi trouxe do Gustavo Alfaro, o técnico poético, sonhador da equipe do Paraguai, que agora tem, se já era difícil ganhar da Alemanha, contra a França vai ser mais impossível ainda essa utopia, né, Rafael? Eu acho que contra a França é sonhar demais, mas quem sabe? Futebol é uma caixinha de surpresa, né? O que me assusta do Mbappé é porque não é só ele que é muito bom. O time dele é muito bom, é a melhor seleção do mundo. Se fosse só o Mbappé carregando a França, seria otimista mesmo assim, porque ele teria um time muito bom Teria o elenco a jogar para ele, mas o time não joga necessariamente para o Mbappé. O time é coletivo. Você tem nomes que... Você tem o Dembélé, que é o melhor do mundo. Você tem o Olise, que tem 20 gols e 22 assistências na temporada. Um time que é assustador. O Barcola também, que é reserva do Doué. Então, um time muito bom. O ataque é disparado o melhor do mundo. Então, acho que é muito difícil e vai ser sempre as próximas Copas. E se a França, por exemplo, dá uma sorte que nem deu a Argentina, o Mbappé está com muito mais gol. Porque teve até uma fase de grupos mais enrolada, que Senegal e Noruega são mais competentes do que o grupo da Argentina, que a Argentina pegou. Então, depender muito do que vai acontecer nas próximas Copas, mas com certeza é muito difícil do Mbappé não se tornar o maior artilheiro e não se isolar lá de ser o maior artilheiro, né? Eu acho que o único que talvez tenha uma competição ali seja o Kane, porque por conta da idade, talvez o Kane jogue mais uma Copa assim. O Kane está com quantos anos? 32? 32. Talvez ele jogue mais uma, né? Então. Talvez ele consiga jogar mais uma e aí mantém a distância. O Mbappé pelo menos pode jogar 2 Copas. Então é muita certeza é uma certeza absoluta que o Mbappé vai ser o artilheiro das Copas.
talvez, né, quem possa brigar com ele seja o Erling Haaland, né, que agora que a Noruega tem uma geração mais competente para chegar às Copas, quem sabe eles que disputam esse protagonismo entre os jovens artilheiros, entre os jovens atacantes, quem sabe eles brigam por mais. Mas, bom, se a França passou com muita tranquilidade... Ah, você quer completar, Rafael? Não, só para falar que o Haaland tem 5 gols e a Noruega, antes do Haaland, tinha 5 gols na Copa. Então, o Haaland, em uma participação, já empatou com a seleção dele em número de gols. Assustador. O Cometa, o robô, né, o Cometa Haaland, ele é realmente inacreditável. Mas, bom, voltando, né, se a França passou com uma facilidade com a Suécia, o Brasil sofreu para ganhar do Japão, jogo muito difícil contra a seleção asiática, uma das melhores seleções, que não são, né, desse primeiro pote do mundo. Eu queria saber, começar com o Israel Rodrigues, o que ele achou, né, o que ele viu, o que ele entendeu desse jogo do Brasil e do Japão na segunda-feira. Acredito que o Brasil entrou bem na partida, tomando o controle do jogo, muita posse de bola. Senti que faltou um pouco arriscar, mas do outro lado o Japão tem uma equipe muito bem organizada pelo Morimi, o técnico japonês, que está há 8 anos no cargo, então ele conhece bem os jogadores e realmente fez um time mais defensivo nessa partida, apostando no erro do Brasil, nos contra-ataques, inclusive apostando no erro do Brasil, saiu o primeiro gol do Japão, né? Então, acredito que o Japão, dentro da sua característica, fez uma boa partida. Senti falta, talvez, um pouco mais de ofensividade da parte do Japão. O Brasil não fez um primeiro tempo, na minha opinião, bom. Acredito que faltou um pouco mais de passes verticais, quebra-linhas. Eu senti que o Ryan estava muito burocrático, né, na primeira etapa, e é um jogador muito agudo. A gente viu isso no Vasco, vê isso no Bournemouth. Então, o segundo tempo melhorou, na minha opinião, consideravelmente a seleção brasileira, não só depois do gol do Casemiro de cabeça. Creio que antes o Brasil já estava criando boas chances. Gostei muito do Magalhães como esse zagueiro construtor, tanto que ele dá assistência para o gol do Casemiro. Então, o Brasil pode jogar mais, na minha opinião, mas o segundo tempo deu um pouco mais de confiança, acredito eu, para os torcedores. Realmente, o primeiro tempo foi muito travado, ainda mais com aquele gol do Japão saindo cedo, aos 24 minutos, gol do Asano. Para você, Teles, como que você enxergou esse jogo do Brasil, ainda mais tendo que furar uma retranca tão grande quanto a do Japão nesse segundo tempo? Eu acho que o oportunismo do Brasil, oportunismo japonês, na verdade, de ter feito gol numa falha do Brasil, condicionou muito o jogo, porque o Brasil não vinha mal, o Japão não conseguia criar nada contra o Brasil. O Brasil ficava muito mais com a bola, e eu até me surpreendi, eu achava que o Japão ia ter mais a bola, o Brasil às vezes ia ter que ficar mais para trás. Então, tipo assim, eu achei que o Brasil ter a bola foi muito surpreendente. Além do mais, o erro do Brasil no jogo foi o gol do Danilo, a falha do Danilo no primeiro gol. Ele tenta dar um passe que o Danilo não pode errar. Se você pega um jogador aleatório do elenco brasileiro, por exemplo, o Ryan é inexperiente, é um jovem, mas o Danilo é muita experiência, tem gol de título de Libertadores, não podia errar um passe assim. E isso condiciona muito o jogo. O Brasil sente um pouco o gol, sente ao ponto de ficar alguns minutos ali abalado, com o jogo ficar um pouco parado. Depois isso melhora de figura, o Brasil vai para cima. E eu acho que o jogo do domingo do Brasil mostrou porque a gente é jornalista e o Ancelotti é treinador. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui falou que o Casemiro tinha que sair, era obrigatório. Aí ele vai lá e não deixa o Casemiro faz gol, coloca o Martinelli, que eu também tenho certeza que não é a primeira escolha de muita gente aqui. Então, ele fazendo essas escolhas, mas porque ele é treinador e eu não. Exatamente, né? O Andrei, o que você achou, né, desse jogo do Brasil, né? Vendo por esse lado também, de que alguns dos principais jogadores do Brasil começaram mal, né? Errando bastante também nesse primeiro tempo, e como você viu essa reação, principalmente também as trocas do Carleto visando, né, esse segundo tempo. Exatamente, Caio, que nem o Rafael falou, eu já ia falar isso também, sobre como o Ancelotti é um dos melhores técnicos da história, sim, com certeza todo mundo criticou a não saída do Casemiro no segundo tempo e a entrada do Martinelli, assim, e acabou que os dois foram os que resolveram. Na minha opinião, o gol do Casemiro não apaga a péssima atuação que ele teve, principalmente no primeiro tempo, assim.
mas dá para ver como as convicções do Ancelotti são necessárias, né? Num jogo de mata-mata, a gente, na minha opinião, só ganhou esse jogo por conta do Ancelotti. Sim, o Ancelotti foi um destaque, na minha opinião. O Japão que me surpreendeu negativamente, que nem o Rafael falou. Eu também esperava que o Japão fosse propor mais o jogo, principalmente no segundo tempo, jogou muito recuado. Assim, o Brasil teve um controle total, absoluto no segundo tempo. O Brasil até encontrou uma dificuldade assim para conseguir fazer o gol, né? Oferecer um perigo maior, mas aí que sobra, que faz valer as individualidades do Brasil, né? O Bruno Guimarães que vem fazendo uma Copa absurda, assim, excelente, é um dos líderes de assistência. Eu acho que o Olise empatou com ele ontem, né? Mas o Bruno Guimarães acha um passe lindo assim pro Martinelli. O Gabriel Magalhães, realmente, que cruzamento que ele deu pro Casemiro. Um jogador de nível absurdo, o Gabriel Magalhães, o zagueiro, e eu acho, inclusive, que ele se sobressai muito na zaga ao favor do Marquinhos. Assim, eu acho que o Magalhães se destaca mais nessa zaga do Brasil do que o Marquinhos, na minha opinião. Eu acho o Magalhães um zagueiro, assim, na minha opinião, ele é o melhor zagueiro do mundo hoje em dia, e eu gostei do jogo do Brasil, cara, eu gostei bastante. O Brasil conseguiu propor jogo, que não é a característica principal dessa equipe, apesar da gente ter ganhado no sufoco, é claro, a gente ganhou no último minuto com o gol do Martinelli, o Brasil dominou o jogo todo, né? O gol era questão de tempo de sair. Quando a gente empatou, eu já imaginava que o Brasil ia conseguir essa virada, e o Japão não veio a passeio para a Copa, né? O Japão é uma boa seleção, tem uma geração ótima, apesar de algumas lesões que cortaram jogadores excelentes, como o Mitoma, o Minamino, o Kubo estava no banco porque se lesionou. O Japão deu para ver que é uma boa seleção, e acabou que a gente tomou o gol do Japão, que o Rafael falou, por uma falha individual, né? Um erro de passe do Danilo, o Casemiro que não conseguiu acompanhar, enquanto o Brasil é até fácil dos jogadores acertarem esses chutes indefensáveis, né? A gente viu contra o De Bruyne na Bélgica, agora o gol do Japão, e não tinha muito que o Alisson fazer ali, mas eu me empolguei. Não me empolguei, mas eu gostei da vitória do Brasil, eu estou confiante. E o gol mais tardio de Copa do Mundo, né? Em tempo normal, o gol de vitória, né? O game winner mais tardio da Copa do Mundo. Exatamente, fazendo história. Né? Os 95, né? Exatamente quando o relógio bateu 95, sai o gol do Martinelli. Até da emoção, como diz ali no nosso GC, com emoção até o fim, o jogo do Brasil. Bom, falamos um pouco do jogo, agora vamos para aquele quadro que todo mundo gosta, o jogador a jogador. A gente vai dar notas para todos os jogadores que entraram em campo e também para o Carlo Ancelotti. Vamos ver aqui, o primeiro jogador que vem para a gente dar nota é ele, o goleiro Alisson. Israel Rodrigues, eu começo com você. Pequeno probleminha de conexão aí com Israel. Vamos ver se agora. Pronto. Vai aí, Israel. Já voltou. Aqui rapidinho. Do gol, eu acho que ele não falha. Eu acho que o Alisson não falha no lance do gol. É uma bola bem difícil, bem rápida, vindo em diagonal. Ele não fez grandes defesas na partida, até porque o Japão, como os meninos falaram muito bem, não atacou tanto, né? Não propôs tanto o jogo. Então, vou dar uma nota 6 para ele, bem protocolar. Andrei? Eu vou repetir a nota que o Israel deu, vou dar uma nota 6 também. Achei um jogo regular, não foi tão exigido, né? Eu acho que no gol ali ele não tinha o que fazer. A bola, o chute foi na bochecha da rede, sim, na minha opinião, indefensável. Ele não foi tão exigido, então acaba que não tem nem como destacar nada positivo dele, nem negativo. Então, nota 6, um jogo, a nota padrão, né? Perfeito. Um jogo correto, né, do Alisson. E para você também, Thales? Também estou com a nota 6. Eu acho que o lance do gol, se ele pega, é um milagre, né? Eu acho que se ele consegue pegar, é realmente um milagre. Então não tem como eu exigir do goleiro ele fazer milagre toda vez. O problema é que o Alisson nunca fez, mas eu ainda acho ele o melhor goleiro para a seleção brasileira. O que tem de opção é o Alisson, tem que ser. Eu acho que ele bateu o gol em um chute do Japão, na direita, o chute do... Não lembro quem, mas ele bateu roupa. Foi o único lance, assim, também que ele se envolveu. O Alisson não participou muito do jogo. Uma nota 6 acho que corresponde bem ao que ele fez. Perfeito, então, Alisson. Então aí saiu com a nota 6 de campo dos nossos comentaristas. Bom,
O próximo é o Gabriel Magalhães, zagueiro da seleção brasileira, que deu assistência ontem, também marcou muito bem. Começar por... Vamos fazer na ordem inversa agora. Teles, o que você achou? Notas para o jogo do Magalhães. Eu acho que o jogo do Magalhães, ofensivamente, foi essencial para o Brasil. Ele faz um lançamento, né? Não foi um cruzamento, foi um lançamento na cabeça do Casemiro. Acho que foi um destaque dele do jogo, mas acho que no lance do primeiro gol ele também vai ser, porque ele fica tentar cortar o passe, ele fica na frente e ele evita o que é primordial, que é o chute. Por mais que eu também acho que se ele consegue tirar aquela bola ali, é porque o gol do Brasil foi o erro do Danilo, mas também teve uma galera errando para contribuir para o Japão fazer o gol. O chute ele podia ter recuado para tentar fechar o chute e abrir espaço, mas você tem que tentar escolher o que é melhor, levar o chute ou o passe. Dito isso, eu acho que o jogo do Gabriel Magalhães foi bom. Eu acho que ele jogou no segundo tempo praticamente de um volante ali, porque o Japão se recuou demais. O Magalhães teve muito espaço, ele e o Marquinhos. Então, acho que uma nota 8 para ele, tá bom? Perfeito, Andrei. Eu vou dar uma nota um pouco abaixo, assim, eu vou dar um 7,5, porque também por causa, eu não acho que ele falhou no gol, mas ele poderia ter ido um pouco melhor, mas eu acho que ele passa muita confiança, assim, para a seleção. Ele é um zagueiro, no confronto contra a Noruega, por exemplo, ele com o Haaland, ele já tem esse confronto com o Haaland direto lá na Premier League, e eu tenho muita confiança no Gabriel Magalhães. Eu não acho que ele fez uma partida assim para nota 8, eu acho que nota 8, até nos outros NA debates que eu participei, dificilmente eu dou uma nota alta assim, só quando se destaca muito o jogador, mas eu gosto muito do Magalhães, eu estou bem satisfeito com ele assim na zaga, e ele fez uma atuação muito segura, ele é muito correto, um zagueiro muito correto, e ainda teve o bônus de dar uma assistência incrível, né, pro Casemiro. Então eu vou dar, eu acho que o 7,5 tá de bom tamanho. Aí o exigente Andrei com nota 7,5 e Israel, para você, qual foi a nota do Magalhães no jogo? Acredito que o Magalhães fez uma grande partida. Para mim, foi um dos principais jogadores da seleção. No lance do gol, eu acho que ele ficou um pouco vendido pelo passe errado do Danilo e pela marcação fraca do Casemiro. No segundo tempo, ele participa muito bem da criação, que é algo que eu falei no último NA debate que eu participei, que eu gostaria de ver ele participando mais da criação, porque ele já mostrou ser bom nisso no Arsenal. E ele fez isso no segundo tempo muito bem, tanto que deu uma assistência para o Casemiro. Mas eu também concordo que ele não vai receber nota 8, não. Vou ficar com 7,5 do Andrei, eu acho que está de bom tamanho. Perfeito, então fechado no 7,5 por voto maioria do zagueiro Gabriel Magalhães. E para o Marquinhos, seu companheiro. Vamos com o Rafael Teles agora. Marquinhos, acho que ele não apareceu muito no jogo, ele fez algumas interceptações interessantes, mas nada mais do que obrigação dele. Acho que uma nota 7,5 para o Marquinhos fica de bom tamanho. O jogo ok do Marquinhos, não comprometeu e também não foi essencial para o Brasil. Israel? Assim, acho que a partida do Marquinhos foi um pouco abaixo comparado ao Gabriel Magalhães. Realmente ele não comprometeu, mas o Marquinhos na seleção eu acho que ele ainda não mostrou talvez a liderança. Estou sentindo um pouco de falta da liderança que ele tem no Paris Saint-Germain. Eu vejo que na seleção isso não acontece. Então eu vou dar nota 6,5 para ele, até porque ele não comprometeu e o Brasil ganhou a partida, mas ele foi um pouco pior do que o Gabriel Magalhães, na minha opinião. Perfeito, então. E para você, Andrei, qual nota você daria para o zagueiro Marquinhos? Como eu tinha falado, né, eu prefiro o Gabriel Magalhães, e os meus amigos aqui até falaram sobre o Marquinhos não comprometer, mas acaba que é a obrigação dele, ainda mais como capitão da maior seleção do mundo, ele não pode comprometer, né? E eu concordo muito com o Israel, né, nesse quesito, que o Marquinhos, na seleção, assim, eu não acho que ele esteja devendo, mas eu acho que ele poderia fazer muito mais, assim, ele não me passa a confiança que o Magalhães passa, por exemplo. Eu gosto dele, assim, eu acho ele um zagueiro seguro, mas na minha visão é uma distância até grande, assim, entre o Magalhães e o Marquinhos em questão de atuação na seleção. Eu vou dar uma nota 6,5 também, vou repetir a nota do Israel, porque
não comprometeu também, e foi seguro, né? Querendo ou não, foi uma partida segura, uma partida boa, assim, da linha defensiva do Brasil, apesar de ter tomado um gol, como eu falei, o gol foi uma falha individual, foi uma falha coletiva, mas mais uma falha individual. Então, eu vou dar uma nota 6,5 também para o Marquinhos. Então aí, notas para o zagueiro Marquinhos entregues. Agora vamos falar do nosso correto lateral esquerdo, correto, arroz com feijão, Douglas Santos, Israel Rodrigues, primeiramente. Douglas Santos, mais uma partida muito consistente, né? Ele às vezes não aparece muito no jogo, mas é justamente isso que a gente precisa em muitos momentos, né? Ele é muito regular, ele faz as jogadas corretas. O Douglas Santos realmente, ele sempre, durante a carreira dele, no Atlético Mineiro, no Náutico, no Zenit, ele sempre foi um cara consistente e creio que ele melhorou um pouco tecnicamente com o passar do tempo, que fez ele ser convocado para a seleção. Mais uma partida muito, muito consistente dele, realmente, eu acho que não tem muito o que dizer. Ele é um cara de confiança, até da torcida, eu acho que a torcida sente mais confiança com ele na lateral esquerda. Se a lateral esquerda foi um problema durante o ciclo, mas na Copa do Mundo, Douglas Santos realmente assegurou essa vaga, uma nota 7 para ele. Perfeito, então, nota 7 do Israel. E com o Andrei, o que você achou do jogo do Douglas Santos? Eu vou dar uma nota 7,5 só para ficar um pouquinho diferente do Israel, porque mais pela essa consistência mesmo, o Douglas Santos, que inclusive, eu dei nota 8 para ele, eu acho que foi no jogo contra o Haiti, eu acho que ele fez jogos até melhores do que esse na Copa. Algumas jogadas ali ele perdeu no individual para os pontos do Japão, o que é normal também, né? Nenhum jogador, principalmente defensivo, vai ganhar todos os lances, todas as divididas e os duelos, mas ele realmente é a surpresa do Brasil, eu acho, nessa Copa. Na verdade, pode até ser o Vinícius Júnior, né? Mas em questão de expectativa, eu acho que ninguém esperava nada assim, do Douglas Santos, ainda mais no ciclo, tipo, há um ano atrás. Outros jogadores eram convocados e cogitados, o Caio Henrique, por exemplo. Enfim, o Douglas Santos é um cara muito consistente, muito regular. Ele não fez uma partida ruim pela seleção desde que ele entrou, seja na Copa do Mundo ou nos amistosos, assim. Ele está me surpreendendo muito bem. Mas ele é aquele cara que faz o feijão com arroz, né? Ele se destaca pela consistência e regularidade, mas ele não faz atuações assim impecáveis. Eu acho que ele deve um pouco no âmbito ofensivo, mas é até por característica também. Então eu vou dar uma nota 7,5, porque eu estou satisfeito com ele na lateral. Perfeito, então 7,5, 7. E para você, Rafael Teles, o que você achou do Douglas Santos na partida contra o Japão? Vou dar um 7,2. Estou brincando. Vou dar nota 7 para o Douglas Santos. Douglas Santos é ok, é um bom lateral. Não é destaque do mundo, não é um, sei lá, um Afonso Davis, não é um Nuno Mendes, mas ele também não vai atrapalhar a seleção. Eu acho que o Douglas Santos contribui ofensivamente, discordo até da sua visão. Acho que ele tem um papel importante na saída de três para o Danilo, que ele ajuda, principalmente o Vini, o Bruno Guimarães, Paquetá, ele tem uma influência positiva. O gol contra Marrocos tem uma influência do Douglas Santos direta no gol. Eu acho que ele tem um impacto muito bom, principalmente defensivo, na verdade, né? Ele é muito bom defensivamente, a gente não sofreu com ele na esquerda, ele vem sendo um dos destaques da seleção por realmente não comprometer. Ele realmente não fez nada de mal e eu acho que ele está muito bem. Acho que uma nota 7 fica muito de bom tamanho, porque ele também não teve um lance individual. Contra o Haiti ele teve, né? Ele até quase fez um gol contra o Haiti, mas agora ele não fez nada de excepcional. Apenas mais uma partida protocolar e boa do Douglas Santos. Nota 7. Mais um jogo, então, correto do Douglas Santos, o lateral esquerdo da seleção brasileira. Agora vamos para o outro lado, o lateral direito, Danilo, que começou entregando, né? Começou nele o erro do gol da seleção japonesa, né, Andrei? O que você achou do jogo dele como um todo? Exatamente. Eu vou dar uma nota 6 para ele, porque apesar dele ter entregado o gol, né? Não entregou, né? Mas ele errou na origem do gol. Eu acho que é impressionante como ele consegue se recuperar ao longo da partida, né? Pela confiança mental dele, ele é um jogador muito experiente. Então, eu acho que a partir do momento que você entra numa partida de Copa do Mundo, num mata-mata, você erra na origem do gol, o gol sai. O que pode acontecer é mentalmente você se
se afetar, né? E você fazer uma partida pior ao longo da partida e ir piorando ao longo da partida. Mas ele conseguiu se recuperar bem. Ele é um jogador muito seguro. Eu já falei muitas vezes que ele é um tapa-buraco nessa seleção. Era para ser o Wesley o titular e ele entrou na fogueira e está conseguindo ser um bom jogador. Óbvio que eu preferia que fosse o Wesley. Eu não acho que o Danilo seja o lateral ideal para a seleção brasileira. Mas, dadas as circunstâncias, apesar dele ter errado no gol, eu acho que ele conseguiu se recuperar, mas como ele errou na origem do gol do Japão e comprometeu o time, eu vou dar uma nota 6. Se ele tivesse continuado tendo uma atuação de baixo nível, eu colocaria até uma nota 5, 4,5. Só que como ele conseguiu se recuperar e o Brasil como um todo dominou a partida, eu acho que eu vou dar uma nota 6. Ele passou na média, assim. Perfeito, então. E para você, Israel, o que você viu assim de individual do jogo do Danilo? O microfone está fechado. O Danilo erra no gol, como falou bem, mas eu creio que ele fez uma boa partida, sim. Eu, sinceramente, nessa Copa, o Danilo, eu não era a favor da convocação dele, mas ele está me surpreendendo positivamente. Apesar desse erro no primeiro gol do Japão, o Danilo fez uma partida boa, na minha visão. Até daria uma nota maior, mas eu vou dar uma nota 6 em decorrência da falha dele. Perfeito, então. Para você, Teles, o que você viu do Danilo? Bonzinho demais. Desculpa até te interromper, mas bonzinho demais os dois. Os caras deu 7,5 para o Magalhães, que deu assistência, deu 6 para o Danilo, que entregou o gol. Pô, para mim não entra na minha cabeça. Eu acho que o Danilo entrega, é um erro bobo que não pode acontecer. Tinha um Ryan aberto do outro lado, ele insiste dar o passe no meio, o Brasil perde a bola. Eu acho que o jogo depois dele porque o Japão não exige dele, o Japão não pede para o Danilo ter uma grande marcação no jogo, ele não pede para ele. Ele até tenta infiltrar, fazer alguma coisa, mas ele não faz muita coisa. Eu acho que a nota foi muito. Ele passa de ano na escola de você, né? Porque a nota geralmente é média 6, ele para mim não passa de ano, não. Para mim é 5, eu acho que me abalou bastante ter errado assim, não pode acontecer de forma nenhuma um erro como aconteceu no domingo, em outras fases, porque com certeza pode ser pior. Realmente. Se o Danilo, então, recebeu essa nota, né, depois de errar nesse primeiro gol, vamos ver também a nota para o Casemiro, né, que é o próximo da nossa lista. Ele que começa mal o jogo, mas no segundo tempo engrena um pouco mais. Não é mesmo, Israel? Assim, o Casemiro ele é o jogador mais polêmico dessa partida, não só dessa partida, eu acho que da Copa mesmo, o Brasil. Eu não gosto do Casemiro nesse momento da carreira. Eu acho que ele falha muito no posicionamento, porque tem muito essa ideia, né? Quando você vai envelhecendo, você já não tem tanta velocidade, mas você tem a experiência na parte do posicionamento. O Casemiro, eu acho que ele não tem nem isso. Ele não tem nem a velocidade, nem o posicionamento. Eu sinto muita falta de um jogador que jogue entre os zagueiros. E ele não faz isso. Eu não sei porquê, eu não sei se ele pensa que não precisa, mas eu acho que faz muita falta ter um jogador entre os dois zagueiros e ele faz isso poucas vezes. Mas eu não posso ser, né, leviano. O Casemiro, ele fez o gol no momento mais importante do jogo. O Brasil precisava muito daquele gol rápido, porque foi um gol rápido no segundo tempo, e ele fez. Então, eu preciso ser justo, a nota dele é 6,5. É um pouco melhor do que o Danilo, porque ele fez o gol, porque mesmo com a falha do Danilo, eu acho que a partida do Casemiro foi pior do que a do Danilo. Eu daria uma nota 3,5, provavelmente, se o Casemiro não fizesse o gol. Então, o Casemiro sendo bem criticado, né? Também não fez aquela atuação que esperávamos do Casemiro, não é mesmo, Andrei? Exatamente, Caio. Eu acompanho o raciocínio do Israel, mas eu vou pesar até um pouquinho mais a mão, vou dar uma nota 6, porque, assim como o Danilo, eu vou usar a mesma linha de raciocínio. Ele, apesar dele ter feito gol, eu acho que ele foi o pior jogador do Brasil, assim, em campo, disparado. Eu acho que ele teve uma atuação bem pior que a do Danilo. O Danilo errou na origem do gol do Japão, mas o Casemiro também errou individualmente. Ele não conseguiu acompanhar o jogador e o físico. Dá para ver que o físico do Casemiro está pesando. A própria qualidade técnica, ele erra muita coisa boba. É impressionante como ele sempre consegue tomar um cartão também, principalmente mata-mata de Copa, ele deixa o Brasil na mão.
Eu acho que o Casemiro é o pior jogador do Brasil nessa Copa, e ele não apresenta perspectiva de melhora, assim, na minha opinião. Só que como ele fez o gol realmente no momento mais importante, mais decisivo, não tem como eu dar uma nota ruim para ele, porque ele apareceu, ele foi decisivo, é um jogador histórico, um jogadoraço. A gente fala mal do Casemiro nessa Copa, mas o Casemiro ainda teve uma história de reviravolta, né? Que ele nem estava na seleção com a chegada do Ancelotti, ele voltou a ser cogitado e virou uma referência dessa seleção. Mas eu acho que desde que ele chegou, ele voltou à seleção, ele vem devendo demais, assim. Na minha opinião, o Fabinho já teria que ser o titular há uns 2 jogos e o Fabinho sempre entra um pouco melhor. E acho que ele não vai ser mesmo, o Ancelotti não deve tirar o Casemiro. Ainda mais agora que ele fez o gol, né? Nunca sai. Então, mas eu acho que vou dar uma nota 6. Se ele não tivesse feito o gol, eu ia dar uma nota 4 por aí, porque o Casemiro vem decepcionando demais. Perfeito. E para você, Teles? Mal demais, 5,5. Passa no provão, assim, no provão ali do final do ano, ele arruma alguma coisa, um pontinho a mais do professor e passa de ano, porque ele tá mal demais, posicionamento. Já foi muito bem no comentário dele. Posicionamento, velocidade, eu acho que o físico, principalmente, é o que mais me pega, porque eu sinto que às vezes no momento ele não consegue realmente chegar e vai ser preocupante, porque a gente vai ter contra a Noruega jogadores que são até rápidos. O Haaland é grande, mas ele é muito rápido, ele provavelmente não vai ser o embate dele, né? Mas o time da Noruega é um time rápido e muito forte, então acho que o embate físico ali vai ser bem preocupante, eu tenho um pouco de medo em relação a isso, não por causa da Noruega, mas sim por causa do Casemiro. 5,5. Já já a gente projeta, então, esse confronto contra a seleção norueguesa. Agora a gente vai falar do parceiro de meio campo do Casemiro, que é o Bruno Guimarães, que fez um grande jogo, não é mesmo, o Andrei? Exatamente, Caio. O Bruno Guimarães vem sendo um destaque nessa Copa, um destaque positivo do Brasil. Nesse jogo, na minha opinião, ele foi o melhor jogador do Brasil. Ele que eu já havia falado, né? O líder de assistência junto com o Olise agora. Cara, ele que teve. Eu pedia mais dele assim na seleção. Eu nunca achei que ele foi mal assim pela seleção, mas eu acho que ele poderia jogar mais, porque ele é protagonista absoluto no Newcastle. O capitão, ele é o xodó da torcida, ele é um dos melhores jogadores da liga, um dos melhores meio-campistas da liga, e há muito tempo já, no próprio Lyon, ele se destacava muito. Então, só que na seleção ele não tinha esse protagonismo que ele tem no clube, né? E agora, nessa Copa do Mundo, ele tá, que nem o Vini teve, né, essa virada de chave, porque acaba que eu acho que o Vini e ele nunca jogaram mal. Só que como eles são jogadoraços de bola, assim, principalmente por clubes, a expectativa neles é muito alta. Então, quando eles não conseguiam suprir essa expectativa, principalmente do torcedor brasileiro, que é um dos que mais cobram assim do mundo, né? Ele era muito criticado. O Bruno Guimarães, agora, na minha opinião, é o titular absoluto, ele já era, só que agora ele não tem, na minha opinião, não tem nem discussão, assim, no início da Copa se havia a discussão, né, de fazer um meio-campo ali com Danilo e Paquetá, o Danilo Santos, né, e só que agora o Bruno Guimarães, na minha opinião, não sai, assim, ele é o jogador que está conseguindo dar essa criatividade para o meio de campo do Brasil e vem indo muito bem, eu vou dar uma nota 8 para ele. Perfeito, então. E para você, Teles, qual nota você dá para o Bruno Guimarães? A nota pesa muito por causa da assistência e o jogo dele, porque ele é o elo do meio de campo que está funcionando melhor, assim, ele consegue dar dinamismo, consegue acelerar, consegue achar passe que ele achou. Pô, o passe que ele acha com o Martinelli é brincadeira, aquilo ali é coisa de quem entende muito de futebol e sabe jogar muita bola. Você vê, né, que o Newcastle vamos lá, vai sair o Elanga, vai sair um monte de gente do Newcastle e o Guimarães está lá. E é ídolo da torcida, capitão, respeitado demais. Então, acho que atrás do Vini, talvez, na seleção, ele é o melhor jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo e também no ciclo do Ancelotti, né? Eu acho que ele vem se destacando demais e é chover no molhado, assim, porque ele vem jogando demais. Nota 8,5 pro Bruno Guimarães. Perfeito, então, na casa da nota 8. Vai manter por aí, Israel? Eu vou subir um pouquinho. Vou dar nota 9 pro Bruno Guimarães. Para mim, ele é um pilar desse meio-campo. Assim, torcer muito para ele não machucar, porque sem ele eu não consigo ver o Brasil jogando. De verdade, não consigo ver o Brasil jogando, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Eu acho que o Brasil perde muito sem ele.
mas ainda bem que a gente tem ele, e ele fez outra grande partida. Defensivamente, ele sempre faz partidas seguras, muito sobrecarregado nessa Copa por causa do Casimiro, né? O Casimiro vai errando o posicionamento, ele vai lá e conserta, e aí ele tem que estar na função dele, e aí ele tem que estar na função do Casimiro. Às vezes o Paquetá também está mal no jogo, ele vai para a função do Paquetá para ficar um pouco nessa armação. Na partida, além da assistência, né, da 4ª assistência dele na Copa do Mundo, é um cara que veste a camisa, sabe? Toda jogada ele está lá vibrando, isso obviamente ganha muita torcida, mas é bom para ele mesmo, para a adrenalina do jogo, para ele sentir o jogo, a importância da partida. Ele pega a bola, ele sempre tenta um passe vertical, um passe que quebre linhas, às vezes com o Vinícius Júnior, às vezes com o Ryan, no caso foi com o Martinelli que fez o gol. Então, nota 9 para ele, realmente me surpreendendo, de certa maneira, porque apesar de ele estar fazendo um bom ciclo junto com o Ancelotti, eu não esperava uma Copa tão boa para o Bruno Guimarães. Perfeito, então, notas altíssimas para o Bruno Guimarães. Agora vamos para o próximo jogador, que é o Paquetá. Ele que acabou saindo lesionado do jogo, né? Depois de uma entrada lá no primeiro tempo no campo de ataque. Para você, Teles, o que você achou desse jogo? É pouco para analisar, né? Foi só um tempo, mas o que você achou desse primeiro tempo do Paquetá? Eu achei o Paquetá um pouco mal, ainda mais ficou pior ainda depois que levou aquela bolada na cara, tadinho do Paquetá, uma porrada do Bruno Guimarães. Os dois até brincaram no Twitter, né, para criar amigo com o vídeo do lance. Mas o Paquetá, acho que ele estava um pouco afobado, eu senti um pouco nervoso, assim. Eu acho que a saída dele com a entrada do Hendrick melhorou um pouco o time, mas eu acho que é muito pela situação do jogo, não muito porque o esquema dá mais certo com o Hendrick. Eu acho que o Paquetá é importantíssimo, o Brasil vai sentir muita falta dele. Eu não sei se ele ainda está... Ele já está confirmado, está fora do próximo jogo? A previsão que tem é de que ele talvez volte para a final. Então, foi uma lesão meio complicada. Então, assim, é um tempo de recuperação meio grande para o Paquetá. Então, eu acho que, né, com isso a gente vai ter que pensar provavelmente em quem que vai entrar. Eu acho que o Paquetá é uma nota 3, porque não lembro muito dele no jogo e também acho que foi pouco tempo, esse primeiro tempo dele não deu para mostrar o melhor desempenho do Paquetá, nem o pior. Então, acho que ficou nota 6. Ok. Para você, Andrei, o que você achou do jogo do Paquetá? Eu discordo um pouco da visão do Rafael de ter falado que ele é um pouco afobado e nervoso. Eu acho que estava um pouco afobado e nervoso. Eu acho que ele é o contrário disso. Eu acho que desde que todos os jogos assim na seleção, sempre que ele joga pela seleção e até no Flamengo, nos clubes, né, ele é um cara que não se abala, assim, é um cara que erra. A gente fala do Vinícius Júnior, das jogadas que ele pode tentar 10 jogadas, errar 9, acertar uma. Eu acho que o Paquetá é muito esse cara de arriscar. Ele arrisca sempre, assim, óbvio que várias vezes ele vai errar. Inclusive, no último NA Debate que teve, eu falei que ele tem erros que me incomodam, alguns erros de decisão, alguns erros de passe, mas ele é um jogador que não tem medo, assim, na minha opinião. Nessa partida ele não teve muito o que ele mostrar, inclusive, ele sofreu uma falta, eu acho que nos 2 primeiros minutos de jogo já deu para ver que ele colocou a mão na coxa, não sei se isso afetou a atuação dele, se ele jogou com dor, mas ele tomou a porrada, né, do Bruno Guimarães, e Casimiro deu um bote nele lá no meio de campo uma hora. Não dá muito para avaliar, realmente, o primeiro tempo. Eu vou dar uma nota 6 também, porque eu não acho que ele fez nada de ruim, nada de bom, mas eu gosto muito do Paquetá, eu acho que vai ser um desfalque muito importante, assim. Eu, como torcedor do Flamengo, que acompanho ele, eu tinha certeza que ele ia ser convocado, até porque o Ancelotti gosta muito dele, e eu tinha a impressão que ele seria titular nessa Copa, até porque o Brasil está em carência desse meio campo mais ofensivo, esse camisa 10, né? O Neymar não vem da sua melhor fase, principalmente física, então não daria para contar com o Neymar para ser esse cara, e o Paquetá supriu essa vaga, e eu acho que ele foi bem nessa Copa, assim, ele estava indo bem. Infelizmente, não sabemos se ele vai voltar, né? E se voltar, provavelmente não deve voltar como titular, depois de um tempo parado, mas hoje a partida dele foi uma partida comum, assim, mas eu acho que o saldo dele é positivo. Ô, Caio, rapidinho, só queria comentar, você falou que ele não fica afobado, eu acho que contra Marrocos ele fica muito afobado. O jogo contra Marrocos do Paquetá, não é que ele estava tentando dar passe, ele não conseguia dar passe para o lado, ele errava todos os tipos de passe, acho que a porcentagem de acerto de passe dele foi
mínima. Então, acho que o Paquetá realmente tem jogos que ele fica afobado. Sim, acho que o jogo contra o Japão. Dá para ver, tem um lance que tem uma falta do Brasil, depois do gol, que ele vai cobrar para a área. Ele tá com uma cara desesperada, assim. Acho que é nítido, tem horas. Eu acho que esse jogo não tá afobado. Eu acho que não necessariamente afobado como o do Marrocos, mas é porque esse jogo eu senti ele um pouco nervoso. No jogo contra o Haiti e a Escócia, você viu o Paquetá muito leve, jogando futebol que ele sabe, que ele é muito bom. Acho que esse jogo agora ele ficou um pouco mais nervoso pelo gol, assim. Perfeito, então. Aí o espaço é aberto, né, para complementar a opinião do colega. Então, para você, Israel, o que você achou desses 45 minutos do Paquetá em campo do que talvez pode ter sido o último jogo dele na Copa? Assim, personalidade não falta para o Paquetá. O Paquetá é um cara que pega a bola, que tenta. Ele pode errar muitas vezes, pode acertar muitas vezes, mas ele tenta. Né? Isso é fundamental para a seleção. Então, assim, a seleção brasileira vai sentir essa perda do Paquetá. O Paquetá, ele, no começo da partida, como falou bem o Andrei, ele sente o adutor direito, né, o adutor da perna direita, continua jogando mesmo assim. Ele realmente não fez uma grande partida. Não sinto que ele seja afobado ou nervoso, mas que ele, como ele tenta muito e às vezes ele erra, parece que ele está afobado, que ele está desesperado, mas é só a vontade de ganhar, na minha visão. É um jogador que tem muita vontade de vencer. Eu acompanho a nota 6. Vai ser uma perda complicada, mas eu acredito no Danilo Santos, que na minha opinião seria a melhor opção para entrar no lugar do Paquetá. Colocar o Danilo Santos talvez como um segundo volante e trazer já que o Bruno Guimarães está dando muita assistência, trazer o Bruno Guimarães para jogar mais para frente, talvez seja uma alternativa boa. Então, nota 6 para o Paquetá, uma pena essa lesão, mas é um jogador com muita personalidade e eu acho que isso é fundamental na seleção brasileira. Uma perda grande, né? O Brasil que já tem vários jogadores lesionados que seriam do time titular. Bom, passando para o próximo jogador, Vinícius Júnior, que fez um jogo um pouco mais discreto, a gente pode dizer, né, Teles? Eu acho que o jogo do Vini é bom, assim. Eu acho que ele... É porque é muito difícil comparar, né? Num jogo ele faz 2 gols, no outro ele também faz gol, então é muito difícil. Mas, pô, a jogada que ele faz é inacreditável. Dali eu levantei do sofá, fiquei olhando assim, perplexo, gritando. E a defesaça do Suzuki, que goleiro o Suzuki é, né? Não sabia que ele era tão bom goleiro, até eu ver o jogo do Brasil, ele catou demais. E o Vini, acho que ele fez um bom papel. Eu senti o Vini um pouco diferente do outro jogo, ele estava muito mais na linha lateral que por dentro. Às vezes ele tinha que fazer o papel de trazer essa bola. Eu acho que era o papel, talvez, o Ancelotti pensou: o Vini não vai conseguir desempenhar hoje, então eu vou tentar levar pelo menos os 2 marcadores do Japão com ele. Se ele não vai fazer gol, então vamos tirar uns caras do jogo, tentando trazer o Vini mais para trás, para ele ter mais espaço ali, gerar espaço para o Cunha, para o Bruno Guimarães, assim. Até que deu certo. Eu acho que o jogo do Vini foi um bom jogo, 7,5 para ele, tá bom. Para você, Andrei. Eu vou dar uma nota 7, assim, mas é impressionante como que ele, antigamente na seleção, quando ele não fazia gols, assim, dava para ver que o jogo do Vini era um saldo negativo mesmo, assim, ele não conseguia aparecer, ele errava bastante, e nessa Copa não tem um jogo que ele não seja um dos protagonistas do jogo. Até nesse jogo contra o Japão, ele conseguiu ajudar muito, assim, mesmo não sendo aquela atuação, mesmo não sendo um destaque da partida, né? Não fazendo gol, não dando assistência, mas ele, pô, que nem o Rafael falou, aquele gol que ele ia fazendo, para mim, ia ser o gol mais bonito que eu já vi, assim, do Brasil em Copa, né? Não na minha vida. Mais bonito que o do Neymar? Na minha opinião, seria. Seria, porque o domínio dele, bonito, dando a caneta, pô, o Vinícius Júnior tá jogando demais nessa Copa, assim, ele é o protagonista, claro, da seleção. Até quando ele não faz um jogo, assim, de gala, a gente tá falando bem dele, muito bem dele. Então, uma nota 7 para ele. Que bom, né, que ele assumiu esse protagonismo. Que bom que o Vini começou a jogar, né? E para você, Israel, o que você achou do jogo do camisa 7 da seleção brasileira? Acho que o jogo dele foi difícil, não por causa dele, principalmente porque o Japão muitas vezes estava colocando 3 marcadores, né, contra o Vinícius, e contra 3 pessoas fica realmente bem difícil, né? Ele quase conseguiu, né, no lance que a bola que ele finaliza, o Suzuki defende e vai na trave,
que foi um lance de Maradona, um lance de Pelé, um lance de Messi, um lance de Vinícius Júnior. Ele faz uma boa partida, sim, na minha visão, mesmo ele estando bem marcado, ele pegando essa bola, tendo a maturidade de voltar para o meio campo, o Ryan, de certa maneira, ficava livre na direita, em alguns momentos, né? Acho que o Ryan, a gente vai falar depois dele, poderia aproveitar melhor esses espaços, às vezes, que ele tinha no lado direito, mas o Vinícius, eu vou dar uma nota 7,5, ele é o protagonista dessa seleção, é um cara que você pode ter confiança nessa Copa do Mundo, e muito feliz com a maturidade do Vinícius, na hora de atacar, até na hora de defender, às vezes ele precisa, ele volta. Então, gosto muito do Vinícius Júnior nessa Copa, nota 7,5 para ele, protagonista da nossa seleção. O Vini aí, nota 7, camisa 7. Então, a gente já vai passando para o próximo, que é o Matheus Cunha, que esse sim, né, fez um jogo mais apagado, né, Israel? O Matheus Cunha fez um jogo mais apagado, ficou muito preso entre os zagueiros ali, muita dificuldade de circular no meio campo, eu senti. Eu não acho que ele fez um jogo ruim, mas realmente ele não apareceu, então uma nota 6 fica de bom tamanho. Então, jogo mais discreto mesmo do Cunha. E para vocês dois aí, começando com o Andrei. Vou repetir a nota. Na verdade, vou dar um 6,5, porque eu dei uma nota 6 para o Casimiro e para o Danilo, que comprometeram. Então, o Matheus Cunha, apesar de não ter se destacado, ele realmente mal pegou na bola, assim, foi um jogo bem apagado em comparação aos últimos jogos dele, né, que ele está se destacando positivamente, pegou a vaga do 9 da seleção, apesar de nem ser um 9 por característica, né, aquele atacante goleador. O saldo dele é muito positivo nessa Copa, mas esse jogo realmente ele ficou incrustado ali na defesa do Japão, não conseguiu fazer muita coisa. Realmente. Para você, Teles. Eu acho que ele vem fazendo o papel do 9,5, né? Aquele jogador que ele é 10, tem horas quando precisa articular jogo, e 9 para na hora que tem que finalizar a jogada. Mas eu acho que a nota dele passa longe de ser 9,5. A nota dele é um 6. Eu acho que ele ficou muito apagado mesmo. Não lembro de ver o Cunha tentando. Ele tem um chute fraquinho, alguns chutes que ele tentou fraquinho pro gol, assim, não surtiu muito efeito. Eu podia ser oportunista e falar que o Cunha é ruim. Eu não gosto do Cunha, pessoalmente. Eu lembro de falar isso uma hora. Mas eu acho ele não muito bom, mas eu não vou ser oportunista de começar a atacar ele agora, porque nos outros jogos ele jogou muito bem, ele teve uma participação muito boa no ataque brasileiro, eu acho que ele fez parte do jogo e do esquema Ancelotti, ele é fundamental, então acho que foi um jogo ruim do Matheus Cunha. Perfeito, então. Passando para o último titular que começou a partida, o Ryan. O que vocês acharam do jogo do Ryan? Lá pela ponta direita, substituindo o Rafinha agora todos os minutos. Começar com vocês dois. Tá, perfeito. O Ryan, eu acho que ele foi muito bem no jogo na segunda metade. Na primeira metade, eu senti o Ryan apagado, um Ryan tímido, e eu acho que muitas das vezes a bola não ia nele. Eu acho que o Brasil tentou muita articulação pela esquerda. Quando percebeu que não dava realmente para ir com o Vini, aí a gente começou a tocar mais a bola no Ryan. O Ryan faltou finalizar. Eu sinto falta do Ryan tentando chutar para o gol. Ele tem uma finalização muito boa. Gosto muito do Ryan finalizando. E eu acho que ele está se soltando, assim. Eu acho que às vezes ele volta a ficar um pouco tímido. E eu acho que é parte de um jogador que não tinha praticamente jogado pela seleção brasileira e agora é titular. Praticamente não dá para tirar, porque o Luiz Henrique não vem muito bem. Parece que ele nem entra, ele não entra de novo. Mas o jogo do Luiz Henrique não é cogitado. Então, eu acho que o Ryan está tendo que lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que a nota 7 está bom para ele. Eu vou dar uma nota 7 também. Eu destaco o Ryan, principalmente sem a bola. Assim. Ele é um jogador muito raçudo. Inclusive, no gol, ele que consegue roubar a bola. Ele ajuda muito o Brasil nessa pressão ofensiva que o Ancelotti propõe. Eu acho, inclusive, que o motivo dele ter sido escolhido em vez do Luiz Henrique é isso. É esse ímpeto físico que ele tem, essas características mais parecidas com o Rafinha, né? Ele é um jogador que pode atacar a profundidade ali, é um jogador que consegue exercer uma marcação-pressão melhor assim que o Luiz Henrique, na minha opinião, e é um jogador de características diferentes, mas realmente eu acredito que ele, não acho que ele se esconda do jogo, mas realmente tem momentos que ele fica mais tímido, até porque realmente, como o Rafael falou,
ele não era nem o nome certo para estar na Copa, ele foi meio que escolhido de última hora, ele teve uma ascensão meteórica lá no Bournemouth e na seleção, inclusive quando ele teve chance nos amistosos da seleção, ele jogou 20 minutos, não mostrou quase nada, assim, e acabou que foi convocado. Ele é um menino novo, 19 anos, então acaba que é normal, assim, não dá para crucificar ele. Com a bola, eu acho que ele deixa um pouco a desejar, só que em compensação, sem a bola, eu acho que ele está sendo importantíssimo assim, para o Brasil, muito importante mesmo. Então, eu acho que o saldo dele é bastante positivo por todas as circunstâncias. Vou dar uma nota 7. Perfeito, então. Para fechar, Israel, qual nota você daria para o Ryan? Eu acompanho a nota 7. Eu acho que o Ryan é um talento bruto, na minha visão. É um jogador muito, muito completo, né? Ele consegue fazer essa marcação-pressão que ele já tinha feito contra a Escócia, né, no gol do Vinícius Júnior. Ele faz novamente agora no gol do Martinelli. Além de... Eu gosto dele com a bola no pé, sim. Eu acho que a finalização de longe dele é muito boa. Talvez ele poderia ter tentado isso mais nessa partida, pegasse essa bola, cortasse por meio e finalizasse. Usasse o fundo. Eu senti também ele um pouco tímido, mas eu tenho muitas esperanças com o Ryan. Eu acho que é um jogador que a cada partida que ele vai jogando pela seleção, ele vai se acostumando, e a gente viu ele no Vasco, tá vendo ele no Bournemouth, talvez vejamos ele no Liverpool, né? Ele é esse jogador de muita personalidade, de pegar a bola, ir para cima, finalizar, às vezes sem a bola, exatamente fazer a pressão, recuperar essa bola rápido no ataque, para o time ter uma boa chance de fazer o gol. Então, nota 7 para o Ryan. Espero mais dele, mas já gosto do que vejo do Ryan na seleção brasileira nessa Copa. Beleza, então agora vamos falar de quem entrou, né? Então a gente não precisa ser tão extenso assim nas avaliações. Vamos começar com quem entrou no intervalo. Primeira substituição do Endrick no lugar do Paquetá. Vai daí, Israel. O Endrick entra bem, se movimentando muito, não participou tanto com bola, mas eu vou dar uma nota 6,5 para ele. Acho que está de bom tamanho. Teles e Andrei, começando pelo Rafael. Uma nota 6,5 também. Acho que o Endrick tentou, o que não vai faltar para o Endrick é tentar. Ele tenta demais. Eu acho que ele às vezes errou, mas ele é importante para a seleção brasileira. Ele dá um full. Primeira substituição do Ancelotti tem um motivo, né? O Ancelotti confia nele para mudar o jogo, né? Eu vou Exatamente. repetir o 6,5 dos amigos. Eu acho que não acho que ele está devendo na seleção, mas o protagonismo que todo mundo espera dele não vem acontecendo, né? Não acho que seja culpa dele, obviamente, mas com toda essa aura que ele tem de ser um jogador assim que pode decidir e todo mundo queria ele como titular, eu acho que é claro que ele não vai conseguir, pelo menos por agora, pegar essa vaga de titular, né? Eu acho que ele não está merecendo pegar essa vaga do 9 da seleção, então vou dar uma nota 6,5. Perfeito, então. E agora vamos para o próximo, né? O que fez o gol da vitória, o Gabriel Martinelli, que entrou no lugar do Matheus Cunha. Começando pelo Andrei. Eu vou dar um 7,5, porque ele fez o gol, ele mal jogou, assim, só que ele conseguiu se posicionar bem ali no gol, e ele fez o que ele tinha que fazer, assim, não tem nem muito o que avaliar, porque ele jogou muito pouco, só que ele foi o cara que deu a vitória para o Brasil. Eu não sou muito crítico dele, mas eu acho que ele não tinha que ter essa vaga cativa na convocação que ele teve, mas o Ancelotti confia nele, ele está entrando em quase todos os jogos e fez valer essa confiança, né? Beleza. E Teles, o que você achou do Martinelli? O Ancelotti confia nele mesmo, porque para colocar por dentro, dizer que ele tem característica com camisa 8, é porque ele confia muito no jogador. Mas o Gabriel Martinelli foi bem. O gol acho que dá uma perspectiva diferente, então acho que eu vou dar uma nota um pouco mais alta. Um 7,5 para 8, assim. Vou ficar com 7,5. 7,5 tá bom para o Martinelli. E para você, Israel, o que você achou do jogo do Gabriel Martinelli? Para mim é uma nota 8. Me surpreendi muito primeiro com a convocação. Ele não fez uma grande temporada no Arsenal, apesar de fazer uma boa Champions League, onde ele fez 10 gols, mas não esperava a convocação dele. Ele foi convocado e ele jogando no meio-campo, como o Ancelotti colocou, eu achei muito interessante. Acho que ele participa muito bem do jogo, além do gol, né? O gol coroa a atuação dele, mas gostei muito dele no meio-campo. Gostaria de ver mais, inclusive com essa lesão do Paquetá.
Então, para mim, é uma nota 8 para ele. Muita personalidade também de pegar essa bola e ir para cima, muita atitude. Eu acho que isso é fundamental, principalmente no momento do jogo que a gente estava. Então, nota 8 para o Martinelli. Gostei muito. Então, nota alta para o Martinelli do relacionado ao último jogo. Agora, os últimos dois que entraram no finalzinho, acaba que acho que nem tem muito que a gente ia analisar, né? Então, para vocês dois aí, Andrei e Rafael, o que vocês acharam no jogo do Fabinho, de nota, assim? Eu vou dar uma nota 6,5 só porque eu acho que foi melhor que o Casemiro, mas não tem muito o que avaliar, mas ele vem sendo seguro nessa Copa. Nota 6. Rafael? Só fez o básico. Não lembro também muito Perfeito. dele no jogo. Israel? Vou dar uma nota 6,5. Acho que ele se posiciona melhor que o Casemiro. Então, isso já faz total diferença. Ele não é também um jogador rápido, mas esse posicionamento faz a diferença total. Na minha visão, ele melhora o time. Então, nota 6,5. E o último jogador que a gente tem para analisar é o Danilo Santos, Danilo Baiano, também como vem chamando ele nas redes sociais. Israel, o que você achou dos poucos minutos, né, de nota, assim, do jogo do Danilo? Pô, eu acho que é até injusto dar uma nota para ele. Eu vou dar um 6 porque é a nota protocolar. Eu gosto muito do Danilo. Eu acho que ele pode usar mais o Danilo durante mais tempo, mas o Ancelotti sabe muito melhor do que eu, até porque se a gente ganhar essa partida, tem muito do dedo do técnico, né? Então, nota 6 protocolar. Exatamente. E vocês dois aí, começando pelo Rafael Telles. Israel sentiu o dedo do Ancelotti, não é, Israel? Pode dizer. Mas acho que o Danilo também não tem nota 6 para ele, não lembro dele no jogo. Ele saiu correndo, porque ele estava comemorando e levaram ele correndo para lá. Exatamente, Caio. Nota 6, não tem muito o que falar. Ele entrou ali só para conter a seleção, então não tem muito o que falar, mas ele é um ótimo jogador. Eu também queria que ele tivesse mais oportunidades. Bom, acabaram os jogadores, agora vamos avaliar Carlo Ancelotti. O que vocês acharam, começando por você, Andrei? A nota que você daria para o Carlo Ancelotti? Cara, eu vou dar um 8,5, porque eu acho que a vitória do Brasil passou por ele, pelas convicções dele. Tantas pessoas, até eu, inclusive, reclamei das convicções que ele tem, e é claro que são convicções que dá para se discutir. Não é como se ele é o melhor técnico, um dos melhores técnicos da história, mas ele não acerta tudo que ele faz, né? E eu acho que o Casemiro tinha que sair. Tipo assim, eu acho que 99% da população achava isso. Ele manteve, ele tem essa personalidade, ele pode ter essa personalidade, porque ele é um técnico vencedor, então ele manteve o Casemiro, colocou o Gabriel Martinelli e a vitória passou pela cabeça e pelo pé dos dois, né? Então, o Ancelotti, eu confio muito nele, assim, em jogo de mata-mata, e ele mostrou porque que ele é um dos melhores técnicos do mundo e porque que a seleção brasileira tem chance de ganhar essa Copa por ter ele como comandante. Perfeito, então. E para você, Teles, qual avaliação você daria para o Dom Carlo Ancelotti? Eu fico pensando se eu fico com 7,5 ou 8. Eu acho que o Ancelotti foi bem, mas o time do Brasil tem que melhorar. Eu acho que se o Brasil jogar essa bola contra... A bola que o Brasil está jogando hoje, acho que não dá para ser campeão do mundo. Eu acho que o Brasil tem que melhorar. Mas a vitória contra o Japão, para a gente não voltar triste para casa, foi muito por causa do Ancelotti. Então, eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho e o Brasil tem que melhorar. Então, acho que uma nota 7,5, 8 para ele. Perfeito. Para você, Israel, o que você daria de avaliação para o técnico da seleção brasileira? É isso que o André falou. O Ancelotti é um cara de convicções. Dessa vez deu certo. E a gente fica feliz demais que essa convicção de manter o Casemiro deu certo. Acho que sim, eu concordo com o Rafael. O Brasil pode jogar mais. Eu acho que essa insistência no Casemiro pode ser um pouco perigosa, até porque ele é um jogador que recebe muitos amarelos, como o André falou. Mas ele coloca o Endrick percebendo que precisava de uma movimentação maior no ataque. Ele coloca o Martinelli como um jogador de meio campo, que ele não está acostumado com isso, e o Martinelli vai muito bem. Então, ele mostrou nessa partida por que ele é o técnico vitorioso, o grande técnico que ele é. Então, uma nota 8 muito justa para ele. Talvez se o Casemiro não fizesse o gol, a gente daria uma nota baixa para ele, mas o jornalismo é sobre as coisas que acontecem, né? A gente não pode falar sobre o si. E como o Brasil fez o gol, é uma nota 8 para ele.
Perfeito, então, passado tudo agora, vamos falar do próximo jogo. O Brasil enfrentará a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo, no próximo domingo, às 17 horas, no MetLife Stadium, em Nova York, New Jersey. Quero saber de vocês, que tenho certeza que também acompanharam o jogo da Noruega contra a Costa do Marfim, os jogos também da Noruega na fase de grupos, o que esperar, né? O que projetar para esse jogo. Vou começar com ele, o craque da opinião, Israel Rodrigues. A Noruega tem uma seleção muito boa tecnicamente, né? Eu diria 3 principais jogadores, né? Erling Haaland, que é o artilheiro, o craque da seleção, basicamente um gol por jogo, jogando pela seleção. No meio-campo, o Odegaard é um cara que tecnicamente eu acho que eu vi poucos jogadores tão bons tecnicamente como o Odegaard. E o Odegaard, ele organiza muito bem esse meio-campo da Noruega. E na ponta esquerda, o Antônio Nusa, que fez um golaço, inclusive, contra a Costa do Marfim, é um jogador muito agudo, muito positivo. Mas eu vejo deficiências, né, principalmente na defesa dessa equipe da Noruega. Eu gostaria muito que o Brasil utilizasse as pontas, tanto com o Ryan quanto com o Vinícius Júnior, né, nessa partida contra a Noruega, porque eu acho que é uma deficiência da Noruega que pode ser usada pelo Brasil. A Noruega também é muito boa no jogo aéreo, o Brasil tem que tomar cuidado, até porque o Marquinhos, por exemplo, é um jogador baixo, ele para um zagueiro, ele tem 1,83 m, se não me engano. Não é uma altura tão alta, tão grande, né? Mas o Brasil é favorito, na minha opinião, nesse jogo. O Brasil tem mais qualidade. Eu acho que o Brasil é um time mais equilibrado, apesar de eles terem Erling Haaland, que é um craque, né, um jogador decisivo. Eu acho que o Vinícius Júnior pode ir muito bem nessa partida, o Ryan. Eu acho que é isso. O jogo pelas pontas pode dar muito certo nessa partida, até porque o meio-campo do Brasil ainda está meio sobrecarregado com o Bruno Guimarães, às vezes fazendo as 3 funções. Perfeito, exatamente. Tem tudo para ser realmente um grande jogo, um jogo muito técnico, muito tático das duas seleções, não é, Andrei? Exatamente, Caio. Eu concordo muito com o Israel. Eu acho que vai ser um jogo, na minha opinião, vai ser mais equilibrado do que foi Brasil e Japão, apesar do placar do Brasil e Japão ter sido 2-1. Eu acho que o Brasil dominou bastante o jogo. Eu não acho que a Noruega vai se defender tanto assim. Eu acho que o Brasil tem que tomar cuidado, principalmente nas bolas aéreas, tanto pela estatura, tanto pela deficiência do Brasil nessas jogadas, nessa Copa do Mundo. Eu lembro que no NA Debate o Israel até havia falado que gostaria que o Brasil trabalhasse mais essas bolas aéreas até ofensivas, porque tem jogadores para isso, o Gabriel Magalhães, por exemplo, lá no Arsenal, só que eu acho que o Brasil deve muito nas bolas aéreas defensivas também. Tem algumas jogadas que eu vejo assim que o Brasil tem dificuldade nessas bolas e a Noruega tem um forte nisso, e ainda mais com o Haaland, Sorloth, que é um jogador de alta estatura também, e tomar cuidado com os jogadores individuais dele, como o Nusa, que fez um golaço no último jogo, ele que provavelmente não fica no Leipzig na próxima temporada, vai ser vendido aí para algum time maior. Mas Noruega e Costa do Marfim foi um jogo equilibrado, né? Equilibrado e um bom jogo, né? Das duas equipes boas. A Costa do Marfim também surpreendeu um pouco nessa Copa, uma ótima seleção. Então, eu acredito que a Noruega vai propor um desafio para a seleção, mas eu vejo a seleção como claro favorito. Eu acredito que o Vini Júnior tem chance de ser de novo um protagonista desse jogo, fazer gols e fazer um bom jogo, principalmente por causa do individual. Então, se for para falar um placar, eu colocaria Vou ser otimista, vou colocar um 2-0 para o Brasil. Imagino que a gente não toma gols, mas tem que tomar cuidado com essa Noruega. Perfeito. E para você, Teles, o que você enxerga, né, desse jogo, que é complicado, né, para a seleção brasileira? Eu acho que o Japão é uma seleção que tem mais facilidade para jogar bola do que a Noruega. A Noruega é um time meio difícil, tem mais dificuldade para conseguir sair jogando. Não acho que vai ser um problema. O Brasil vai ter mais a bola de novo contra a Noruega. E eu acho que a bola aérea que você falou, não acho que não vai acontecer muito nesse jogo, porque a dupla de zaga da Noruega tem 1,90, então, tipo assim, 1,90 para mais, assim. Então, é um time muito alto e forte. Então, acho que é muito difícil a gente ter bola aérea, como o Brasil, que usou muitas bolas aéreas contra o Japão, né? Então, acho que o Brasil não vai ter que ir para esse outro caminho, provavelmente tentar acionar mais o Vini para numa jogada individual, cortar para dentro, bater uma tabela, assim. Eu acho que o Brasil vai ter que contar com isso.
Além disso, eu acho que o Brasil tem que ter conseguir tocar mais a bola. Realmente, o Israel foi muito bem quando ele falou do Bruno Guimarães estar sobrecarregado. Ele realmente precisa de acionar o jogo no Bruno Guimarães quando é necessário, porque às vezes ele é muito o articulador sozinho do Brasil, e ainda mais com a perda do Paquetá, né? Então, acho que vai ser algo bem preocupante. A gente vai ter que ver, provavelmente vai ser o Danilo, né? Então a gente vai ter que ver o que vai mudar para a seleção brasileira, mas eu acho que é tentar mais tocar a bola e não pode deixar o Haaland finalizar, porque se ele finalizar é caixinha e aí não tem jeito. 2-0 Brasil, então. Só para complementar, Caio, eu falei das bolas aéreas, foi mais na parte defensiva. Eu acho que o Brasil tem que tomar cuidado nessas bolas aéreas defensivas. E em relação ao que o Rafael falou do Danilo jogar no lugar do Paquetá, talvez o Ancelotti pode até inventar de recuar o Matheus Cunha e colocar um 9, não dá para saber, assim. Mas, enfim, só isso. Perfeito, então. Então aí as previsões, né, as projeções, as análises prévias do NA. A gente já vai se encaminhando para o fim do programa, já mais quase 1h20 de programa. E antes da gente sair, eu queria saber, assim, rapidamente, de vocês, qual para vocês aqui, nossos comentaristas, craques de opinião, qual foi o melhor jogo da Copa até o presente momento? Começando pelo Israel, qual para você foi o melhor jogo da Copa, assim, rapidinho, já também despedindo? Assim, eu acho que eu vou fugir um pouco do óbvio, mas eu vou de Argélia 3. Eu vou de Argélia e o empate, né, entre Argélia e Áustria. Eu não esperava um final tão bom. Assim, o jogo não foi tão bom, mas o final, para mim, se tornou o melhor jogo da Copa por isso. Até aqui. Perfeito, então. E para vocês dois aí? Eu vou começar falando. Para mim, eu tinha falado Inglaterra e Croácia no primeiro programa, mas eu vou dar uma mudada. Vou falar Brasil e Escócia, porque foi um bom jogo do Brasil. Eu acho que foi o melhor jogo do Brasil na fase de grupos, melhor até que o Brasil e Haiti. Eu esperava mais da Escócia, mas eu acho que o Brasil ganhou muita confiança com esse jogo, e mais por causa da atuação individual também do próprio Vini. Eu gostei muito do jogo, eu fiquei empolgado com esse jogo. E para você, Teles? Para mim é Brasil e Japão. Acho que eu falei Holanda e Japão das outras vezes. Eu acho que Brasil e Japão foi um jogo bem emocionante, teve emoção até o fim, gol mais tardio no tempo normal. Eu acho que Brasil e Japão foi um excelente jogo e eu acho também que eu gosto muito de Argélia e Áustria, né? E estão dizendo que foi combinado esse jogo, né? Você viu o negócio lá dizendo que os caras estão combinando, que o gol do Maíz não teria feito, coisa estranha aí. Mas é isso. Realmente era um jogo que quem ganhasse teria a chance de eliminar o outro e pegaria talvez um adversário até mais complicado. Mas, bom, agradecer a participação de vocês aí, agradecer ao Israel por ter topado também participar desse episódio, agradecer ao Rafael Teres, agradecer também ao Andrei. A gente já vai chegando a 1h20 de programa, eu agradeço também a você que esteve com a gente até o final. Sempre bom lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like na nossa live, na nossa estreia aqui no YouTube, porque ajuda muito o projeto, ajuda muito a manter seguindo vivo essa ideia do NA Debate. O programa vai voltar na segunda-feira, depois do jogo entre Noruega e Brasil. Lembrando que o jogo é às 17 horas do domingo, então segunda-feira a gente traz tudo para vocês do jogo. Eu fui o Caio Schmidt, muito obrigado, um abraço e até a próxima, pessoal.